já harmonizados, né, com a beleza da música, com a beleza das palavras que remetem ao nosso mestre. Vamos agora, nesse momento, nos reunir com muita alegria nessa abençoada tarde para a nossa reunião doutrinária, para o requerimento do passe e a irredenção. Lembrando, para deixarmos a nossa água sobre a mesa, a fim que ela seja frutificada. E que Jesus nos abençoe. Isso. Gentileza, você poderia fazer a leitura preparatória para nós? Ei, Carla, tudo bem? É André Tudo aqui. bem, André? O Wilson, pelo que eu tô vendo, ele não conseguiu entrar mesmo, ele teve alguns problemas técnicos aqui. Eu vou fazer a leitura, tá bom? Ah, tá jóia, André. Obrigada, André. Ah, do livro Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel, de Chico Xavier. Por um pouco. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo, Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Nesta passagem refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção, diante da eternidade, dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar, por um pouco, no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando-se sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito, de felicidade ou de sofrimentos. Muito obrigada, André. Agora vamos passar a nossa prece inicial. Eu gostaria de pedir a Fátima Louvati. Boa tarde a todos. Então vamos nos transportar lá para Fabem. Vamos nos encontrar no salão principal. Vamos sentir aquela brisa gostosa, os gorjeios dos passarinhos.
e junto com os nossos mentores individuais, com os mentores da casa, vamos agradecer ao Mestre querido pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Como a mensagem de hoje nos diz, não vamos nos contentar por um pouco. Vamos aproveitar esta encarnação. Vamos beber deste conhecimento. Hoje nosso irmão Ayrton vem nos trazer essa palestra sobre religião e religiosidade, que possamos entender a diferença, para que possamos armazenar em nossos corações os ensinamentos do Mestre Jesus e poder pôr em prática e realmente fazer a diferença, saber utilizar esse conhecimento para esses momentos tão difíceis que estamos passando. Mas como o Mestre Jesus disse, quem está com Ele, o fardo fica leve. Não que as dores são tiradas, mas Ele nos dá o consolo. Os amigos que chegam com as orações para nos aliviar, outro amigo que chega com uma palavra amiga, outro que dá um suporte financeiro, outro emocional. Então, o Mestre não nos abandona. Então, vamos hoje beber deste conhecimento. E, Mestre querido, envolva esse nosso amigo, o Ayrton, na sua luz. Que seus mensageiros de luz o envolva, o intuam nessa palestra de hoje. Que assim seja. Muito obrigada, Fátima. A palestrante desta tarde, como a Fátima já anunciou, é o Ayrton Vicente Pereira, com o tema Religião e Religiosidade, da Casa Espírita Cefam, de Ponta Grossa, no Paraná. Ayrton, seja muito bem-vindo, tá bem? E a palavra agora é sua. Muito boa tarde a todos, espero que estejam captando a minha imagem e o meu som, né? E que vocês possam estar me ouvindo. E, lógico que agradecendo o convite, é um prazer muito grande, sobretudo quando tenho a oportunidade de falar e divulgar os meus estudos a respeito do Espiritismo, que vem desde a infância, né? Quando iniciei as atividades de estudos doutrinários. Na tarde de hoje, quero passar assim uma visão sobre o Espiritismo, como se é ou não uma religião, como devemos encarar a religião espírita, o chamado tríplice aspecto do Espiritismo, e algumas características do Espiritismo no Brasil, ver como, então, tentar fazer, a partir de uma visão psicológica, essa diferença entre religião e religiosidade. Então, iniciando, lembrando um pouco da codificação de Allan Kardec, né, que tem, segundo a sua própria definição no livro O que é o Espiritismo, um tríplice aspecto, quando ele diz assim: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então, como uma ciência, diz ele, uma ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, e como filosofia compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Então, ele já estabelece esse tríplice aspecto, uma ciência de observação com relação tendo como seu objeto de estudo o espírito e as relações que tem com o mundo corporal, ou seja, o mundo das inteligências incorpóreas com o mundo, né, dos encarnados, e uma filosofia que é decorrente desses estudos, dessa observação, e, como ele diz, uma filosofia de inevitáveis consequências morais. Ainda no preâmbulo do livro que é o Espiritismo, ele vai dizer assim,
Podemos definir assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Ou seja, aqui ele define, considerando-se um aspecto científico do Espiritismo, ou uma ciência, qual que é o seu objeto de estudo? Então, toda ciência tem um objeto de estudo, e esse objeto de estudo é o espírito, com relação à origem, ao destino, à sua natureza, a sua origem e o seu destino, né? E aí, quando ele fala na Revista Espírita, em 1862, como uma mensagem do Ano Novo aos espíritas de Lyon, então ele diz assim: o Espiritismo é uma doutrina moral. Veja, ele não fala uma religião, ele diz uma doutrina moral que fortifica os sentimentos religiosos e, em geral, se aplica a todas as religiões. Vejam, ele diz assim: ele é de todas, o Espiritismo é de todas, mas não é de nenhuma em particular. Por isso, não diz a ninguém que a troque, ou seja, não recomenda que troque de religião para se tornar um espírita. Deixa a cada um a liberdade de adorar a Deus, a sua maneira de observar as práticas ditadas pela consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção do que o fato. Então, ele destaca aí, não chama de religião, chama de doutrina moral, né, e deixa cada qual adorar a Deus conforme a sua própria religião, a sua própria concepção, enfatizando que o que importa é a intenção, né, e não os adornos que envolvem algum tipo de religião formal. Mas, ainda na revista Espírita de 1868, no mês de dezembro, porque, vejam, em 1868, Allan Kardec já havia lançado todas as suas obras, né? Não é o início do seu trabalho. Em 1868 já lançou até a Gênese, que é o último livro que a gente chama das obras básicas, que foi publicado em janeiro. Então, em dezembro de 1868, ele faz um discurso, né, onde ele é publicado nessa edição da revista, onde ele indaga, né, o título do seu discurso é: o Espiritismo é uma religião? Após ele falar sobre a importância da comunhão de pensamentos e da importância da comunhão de pensamentos, né, quando se reúne em torno de uma crença comum, de objetivos elevados, ele vai dizer assim: dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Então, uma religião, em sua acepção larga e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Consecutivamente, esse nome foi dado, né, aos mesmos princípios codificados e formulados em dogmas e artigos de fé. Mas, então, é um laço de uma comunhão de pensamentos, né, que reúne pessoas com uma crença comum, mas, ao mesmo tempo, foi dado se chama também de religião, onde se tem um conjunto de dogmas e artigos de fé. Então, a palavra religião, por si só, ela tem múltiplos significados. Eu acho que no senso comum ela está, no sentido prevalente, no sentido que normalmente se entende, ela está relacionada com um culto, com um conjunto de dogmas, né? Então, essa a percepção que ele fala das assembleias religiosas. E aí, então, ele mesmo pergunta: se é assim, perguntarão, então, o Espiritismo é uma religião? E ele responde na sequência dizendo: ora, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, é uma religião. O Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos de fraternidade, de comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. O Espiritismo tem como base o estudo e a evidência das leis da natureza, e, naturalmente, nesse âmbito de tendo seu objeto de estudo, que é o espírito, a sua natureza, a sua destinação. Então, ele diz aqui, veja bem, ele diz que do ponto de vista filosófico, sim, é uma religião. Importante fazer essa distinção, porque ele vai dizer assim: por que, então, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Então, ele mesmo vai responder dizendo assim: em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. Ou seja, a religião tem sentido, a palavra religião tem um sentido polissêmico. Então, não há só uma palavra para definir ideias diferentes. Então, ele vai dizer, continuando, ele diz: e na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem.
Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais do que uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias, de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra as quais, às vezes, a opinião se levantou. Então, como a ideia de religião está vinculada à ideia de sacerdócio, de ritual, de cultos e dogmas, consequentemente, desse ponto de vista, ele diz, não, o Espiritismo não é uma religião. Então, né, fazendo essa distinção. Agora, e naturalmente, quando alguém pergunta assim, que religião que você é? A gente diz, se eu sou espírita, eu vou dizer espírita, mas no sentido comum, no sentido, né, nesse sentido de caça, de dogma, mas a gente não responde assim, que sentido você está perguntando? Se você me perguntar, é no sentido filosófico? Sim, é uma religião, eu sou espírita, mas a gente não faz essa, não responde dessa forma. E a gente diz que nossa religião é o espiritismo, a tal qual aparece no censo, né, com um certo, né, de 2010, com 3,8 milhões de espíritas e com um grande número também de simpatizantes. Mas, então, de certa forma, ele faz essa distinção que é importante do ponto de vista da religião e o que a religião se torna, né? O espiritismo, perdão, o que o espiritismo vai se tornando na medida que ele vai se difundindo, né, como uma doutrina, como ele diz, uma doutrina moral, mas assumindo características, né, de religião nesse sentido, vamos dizer, mais formal, nesse sentido que aqui ele expõe que ele, né, ele não entende que não é essa a concepção de religião. Então, ele diz assim, não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na sua acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre o qual, cujo valor inevitável se teria que evocar, eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Então, esse é talvez um cuidado que nós devemos ter na própria acepção do que entendemos como o Espiritismo, como religião, e a forma da sua divulgação e da sua prática. Né? Então, aqui ele chama, eis porque dizemos simplesmente doutrina filosófica e moral, já que não tem essas características usual da palavra, não tendo características de uma religião. E é lógico, aí a gente tem que recorrer, então, vamos recorrer a outros autores que interpretam e que analisam melhor esse tríplice aspecto. E, naturalmente, que a gente tem um grande intérprete, um grande conhecedor de filosofia, né, espírita, que é o Herculano Pires, e que tem uma grande... Primeiro que ele tem conhecimento histórico profundo e tem conhecimento de filosofia, de tal forma que se tornou um dos grandes intérpretes do pensamento de Allan Kardec aqui no Brasil. E na sua obra chamada Curso Dinâmico de Espiritismo, O Grande Desconhecido. Veja, já faz algum tempo que ele publicou essa obra, mas chamou o Espiritismo o Grande Desconhecido. Não no sentido de que as pessoas não sabem que o Espiritismo existe, mas no sentido de conhecer a doutrina em si, né? De conhecer as obras de Allan Kardec e ter um domínio do conhecimento do Espiritismo. Então, o que ele fala sobre religião nesse livro? E aqui que eu centro a maior parte da seleção de conteúdo que eu fiz para essa exposição. Sobre o aspecto religioso, após falar sobre ciência, filosofia, ele diz assim, sobre religião, como consequência das conclusões filosóficas. Então, a religião é consequência de conclusão filosófica, baseado nas provas de sobrevivência humana após a morte e nas ligações históricas e genésicas do cristianismo com o espiritismo. Considerando como a religião espírito e verdade anunciada por Jesus, segundo os evangelhos, religião espiritual, sem aparatos formais, dogmas de fé ou instituição igrejeira, sem sacramentos. Eis assim como coloca Herculano Pires no livro Curso Dinâmico de Espiritismo, O Grande Desconhecido. Então, é como consequência das conclusões filosóficas e, ao mesmo tempo, quando Allan Kardec vai apresentando as leis morais no Livro dos Espíritos, que os Espíritos vão dizer que o Espírito que serve de guia e modelo para a humanidade, na questão 625, é Jesus, né? Quando ele indaga qual o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para servir de guia e modelo? E os Espíritos responderam simplesmente, vede Jesus.
Então, se diz que a moral espírita é a moral cristã. Então, aí essas suas ligações, como eu disse, as ligações históricas e genésicas com o cristianismo, né, e com o espiritismo. Né? Então, há uma relação histórica que ele próprio apresenta na introdução do Livro dos Espíritos, colocando os antecedentes filosóficos da doutrina espírita. Né? Então, veja, uma religião espiritual, sem aparatos formais e dogmas. Mas ainda, Herculano Pires vai dizer o seguinte: o espiritismo não é e nem pode fazer-se religião institucionalizada, e muito menos oficializada em parte alguma, porque os princípios, seus princípios são contrários a toda a sistemática fingida e fechada. O que importa no Espiritismo, como Kardec acentuou desde o início, não é a forma, mas a substância, como vimos no texto ali de Allan Kardec na Revista Espírita, em 1868. Então, não tem esse caráter de religião institucionalizada e nem deve ter. Né? Então, por isso que ele diz que Allan Kardec enfatizou que, desde o início, não deveria ter essa sistemática de uma religião formal, né? De uma religião como uma casta sacerdotal, hierarquia, cultos e dogmas. Então, ele diz assim: toda tentativa de institucionalizar exige hierarquia, que implica em autoridade, e isso, naturalmente, é ação autoritária. O fundamento ético do Espiritismo é a liberdade. Então, aqui, veja, se for institucional, vai se institucionalizando, vai gerar hierarquia e, consequentemente, a autoridade. E isso vai dando caracteres de religião no sentido próprio da palavra, na acepção comum ou do entendimento que se tem quando se fala de religião. Por isso, veja o que ele fala a respeito, então, da sequência. Na sequência, ele diz: por isso, a associação livre convém ao espiritismo, que se ele perde em representação social, ganha em compensação no tocante à responsabilidade individual. Então, em relação às instituições sociais e políticas da atualidade, o espiritismo encontra muitas dificuldades, mas a liberdade tem o seu preço. É preferível lutar com dificuldades externas a expor-se ao perigo das congestões internas. Né? Então, só que ele diz também: muitos espíritas não compreendem esse problema e tentam sujeitar o movimento espírita a cúpulas pretensiosas. Bom, naturalmente que caberia uma análise também histórica do espiritismo no Brasil e vendo como se institucionaliza o espiritismo, aí desde da fundação, da criação da Federação Espírita Brasileira, 1884, as federações e as vinculações das casas espíritas às diferentes federações. Para analisar isso com mais cuidado, essa questão de como se estrutura e, ao mesmo tempo, corre-se esse risco de dar essa formatação cada vez mais de caráter de religião no sentido formal. Então, ele vai dizer assim: tratando-se dessa institucionalização fatalmente dogmática, recomendou Kardec o quê? Recomendou a multiplicidade de centros espíritas pequenos e unidos por laços de fraternidade. E aí ele destaca Emmanuel, dizendo assim: Emmanuel, através da fidelidade de Chico Xavier, declarou em uma mensagem orientadora: a religião organizada é o cadáver da religião. Uma vez que se organiza uma religião, se institui uma hierarquia e a autoridade, naturalmente, que ela já assumiu essa característica e ela fatalmente vai deixar de ter a sua essência, né? A sua essência relacionada a aspectos de elevação do espírito, aspectos relacionados à espiritualidade. A religiosidade pode ficar comprometida, já que fica mais envolta com aspectos de autoridade, de organização estrutural, de sacerdócio, de importância, de autoridade a determinadas figuras. Então, aqui também, às vezes, o espiritismo vai assumindo algumas coisas dessa autoridade, né, que se dá. No meio espírita, é bastante comum dar-se a autoridade, além das próprias instituições, a autoridade do ponto de vista à mediunidade, então, ao médium. Então, por vezes, sem analisar o conteúdo, a essência, então, se tem essa característica, assim, de atribuir autoridade, sobretudo, aos médiuns, né? Então, também o espiritismo, como outras doutrinas, não passaria imune desse aspecto de correr esse risco também de institucionalizar-se e tornar-se uma religião formal. Então, daí a importância dessa temática e análise do que é a religião no conceito que Allan Kardec apresenta para nós. Então, ele diz assim:
que a religião organizada é o cadáver da religião, porque a religião organizada é sempre sujeita à dominação dos fanáticos e ambiciosos. A ambição do poder asfixia o espírito democrático, e o espiritismo foi quem iniciou no campo religioso a era democrática, né? Então, que Jesus lançou ao seu tempo, mas que morreu asfixiada com o fracasso da comunidade apostólica, ou seja, Jesus que não tinha a intenção de criar uma religião, e aí, na medida que as castas sacerdotais, né, os sacerdotes assumem o cristianismo, acaba-se por torná-lo, né, como que uma religião, torna-se uma religião, e assim, né, surge o processo de transformação e de perda da essência da mensagem cristã, que atravessa os séculos, né, até chegar a movimentos como a Reforma Protestante e assim por diante, né? Então, diz a ele ainda, né, no seu pensamento de grande analista e grande conhecedor, estamos no fim do mundo da trapaça, dos malabarismos impressionantes, das sugestões hipnóticas, da falsa importância do poder que alguns se dizem, daqueles que se dizem ministros de Deus ou gurus ou yogis, detentores de poderes sobrenaturais, né? Então, eles dizem, caem as máscaras da hipocrisia na moral e na religião. O homem se emancipa e se reconhece na sua condição humana com um destino transcendente, mas de uma transcendência que não depende de sagrações, unções, ordenações de natureza concreta, de natureza secreta. Os poderes do homem não são sobrenaturais, estão nele mesmo, no seu íntimo, e o fazem superar o comum, né, transcender a condição geral através do desenvolvimento natural das suas potencialidades morais, intelecto-afetivas, volitivas e cognitivas, né? Então, esperamos que seja realmente o fim desse período, né, da hipocrisia, daqueles que muitos que, uma vez que ele fala que as religiões enfrentam crise, né, que aí aparecem aqueles outros também assumindo as funções, né, aproveitando talvez o espólio das religiões, criando outras religiões e apresentando-se aí como também, né, como missionários para conseguir grande número de adeptos. Então, por isso ele diz assim, por isso o Espiritismo só admite em seu aspecto religioso ligado à ciência e à filosofia, portanto, à razão. Aí, mas lógico, ele diz a prática da prece, do recolhimento em seu culto, a persuasão e o esclarecimento em lugar de exorcismos pagãos, e só reconhece uma autoridade espiritual no trato com os espíritos, que é a autoridade moral. Aí a importância, né, existe a prece, existe o recolhimento, mas deve se afastar toda a ideia de rituais, né, e de formalidades, que vão dando essa formatação no sentido religioso, na acepção comum da palavra. E na questão da autoridade, como Allan Kardec já colocava no Livro dos Médiuns, a autoridade moral. Não se reconhece só o médium, aquilo que quem assinou a mensagem, né? Se assinou tal espírito ou qual espírito, o nome que ele assume mais, qual é a sua autoridade, qual é o conteúdo dessa mensagem, porque é preciso analisar o que está escrito, se há coerência, sobretudo, com aquilo que a gente conhece de espiritismo, né? Então, a autoridade é a autoridade moral, e não outra, né? Quer seja para encarnados ou desencarnados, essa é a figura, no trato com os espíritos. Bom, quem lida diariamente, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, sabe da importância da autoridade moral quando se participa, ou se, por exemplo, se trabalha nas reuniões onde há desobsessão, né? O dirigente da reunião, a importância disso para poder convencer os espíritos nos processos de se desligar, se afastar, ceder com relação às suas ações sobre um determinado indivíduo. A autoridade moral nesse aspecto é, sobretudo, muito grande, e aí também no que se refere ao conteúdo doutrinário. Então, ele diz, fora disso, não há títulos, nem formas sacramentais, nem rezas especiais, nem símbolos religiosos que possam livrar uma criatura, né, dos espíritos inferiores. Então, não adianta símbolos, não adianta adesivos, não adianta outros aspectos que possam, no sentido material, que isso vai ter influência sobre os espíritos.
Por isso a importância do recolhimento, da prece, para que, quando se tratam, né, nessas relações que ele bem apresenta no livro dos médios, com muita profundidade, para aqueles que vão se dedicar ao exercício propriamente da mediunidade. Mas aí o Herculano Pires diz assim, muitos esquecem que a religião sem ciência é superstição, e ciência sem religião é loucura. Então, às vezes, abandona esse aspecto, né, do estudo, da importância da ciência e da filosofia para centrar-se no aspecto moral, meramente, e tornando, dando ênfase excessiva ao aspecto religioso. Então, só que vejam só a sabedoria então, de Allan Kardec com relação a esse aspecto da importância da ciência. Né? No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ali no item 8, ele vai, depois que ele fala Moisés, o Cristo, o Espiritismo, né? Capítulo Não Vim Destruir a Lei, no item 8 ele diz a aliança da ciência com a religião, a importância dessa aliança, dessa proximidade, que ele comenta, né? Que a religião e Aí diz assim no item 8, a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que a Deus, não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro, a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. Então, a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens, a religião e a ciência, essas duas ordens de ideias, provém apenas de uma observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo de um lado e de outro, seja exclusivismo da ciência, exclusivismo da religião, daí um conflito. Veja, lógico que a ciência e a religião se afastam, logo, no estudo da história, a gente vai ver que esse afastamento acontece lá no período da Renascença, né? E aí, surgem as ciências, surgem as universidades, e num período de forte negação, aquela grande presença do sagrado, do divino, do religioso, né? Pós o período da Idade Média. Então, surge essa separação, e aí, né, seguindo separadas, e aí, por isso que Allan Kardec coloca que é muito importante que haja, até porque ele define como o espiritismo como uma ciência de observação, a importância dessa união, né, da aliança. Então, ele diz assim, veja, são chegados os tempos que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem que ser levantado, em que a ciência deixando de ser exclusivamente materialista, tem que levar em conta o elemento espiritual, e a religião deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas. Se prestarão muito concurso. Então, a religião não pode ignorar aquilo que a ciência apresenta, né? E aí também a ciência não pode se tornar completamente materialista, e aí vem o espiritismo. Então, uma ciência mostrando a existência do elemento espiritual, seja o espírito, comprovando a imortalidade da alma no processo, então, de estudo, de análise das próprias. Quando os espíritos mesmo se apresentam, né, que são espíritos, e relatando as suas experiências, e contando a respeito da vida corpórea. Isso vamos encontrar várias comunicações no livro O Céu e o Inferno, A Justiça Divina segundo o Espiritismo, na sua segunda parte. Né? Então, ele vem mostrar que, assim, com a religião falando do elemento espiritual, a ciência das leis orgânicas, a importância da aliança. Né? Então, diz assim, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já que, não lhe podendo mais opor, a irresistível lógica desfaz. Então, a religião, quando ela se afasta e nega a ciência, naturalmente, ela vai quando aquilo se trata de uma lei natural, então a religião vai perdendo o seu crédito e a sua confiança. Né? Por isso que o espiritismo sempre esteve e deve estar sempre aliado e se aproxima da ciência, e tal qual Allan Kardec conhecia o método científico e aplicou nesse estudo das relações que surgem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, ou seja, do seu elemento de estudo, que é o espírito. Né?
Então, veja, ele propõe isso, a Aliança da Ciência e Religião, no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um aspecto filosófico, não está no Livro dos Espíritos, mas está no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, então, bom, mas tem a ciência, no contexto do Espiritismo, essa relação com o mundo espiritual, com os espíritos. E alguns pensam, bom, então, se ele suja, se ele esse é o ponto de partida, e que, por sua vez, a partir da dedução dessas relações surge a filosofia, é nesse o aspecto que nós devemos centrar, né? Mas aí, quando ele conclui a obra, né, de uma obra, a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, no item 6 da conclusão, ele vai dizer assim: falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse que sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe teria minado a base. Ele diz: sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Então, a força do espiritismo não está justamente nas manifestações dos efeitos, das intervenções propriamente do espírito sobre a matéria, mas está na sua filosofia. Lógico, uma vez demonstrado o elemento espiritual e a sua relação com o mundo corporal, mas a força do espiritismo, mesmo que se obstasse, se fosse possível impedir toda e qualquer manifestação espiritual, o espiritismo não perderia a sua força em função de que tem a sua base filosófica, né? Então, aqui ele enfatiza que a força, ele não diz falsa, ele diz falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse que a sua força vem da prática, das manifestações materiais, mas a sua força está na filosofia. Então, aí voltando a Herculano Pires, né? Herculano Pires, que é um grande conhecedor da filosofia, né? No mesmo livro, Curso Dinâmico do Espiritismo, ele diz: com relação a esse aspecto, né, da relação espiritismo com a moral, ele vai dizer: restabelecer o ensino do Cristo em sua pureza é função do espiritismo. Só a doutrina espírita tem condição para isso, porque a revelação espiritual confirmada nos estudos de Kardec nos mostra que o Cristo não veio fundar uma religião, mas estabelecer os fundamentos de uma nova civilização. Então, no sentido moral, qual é a moral espírita? No caso, a moral espírita é a moral cristã. E aí o papel do espiritismo, né? Tanto que Allan Kardec, quando inicia a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca na introdução que o objeto do que vai ser tratado naquela obra é o ensino moral do Cristo, não os dogmas, não os aspectos históricos da vida do Cristo, mas é o ensino moral que será ali tratado. E aqui, interessante também, como ele destaca que o Cristo não veio fundar uma religião, né? E aí se diz o cristianismo como religião, né? E aí toda a casta sacerdotal que surge em torno do cristianismo. Então, estabelece os fundamentos de uma nova civilização. Aí ele diz, Kardec estabeleceu a linha epistemológica da doutrina na sequência ciência, filosofia e religião, admitindo essa última como moralidade, tal qual a concepção de Pestalozzi, do qual ele foi, então, um discípulo de Pestalozzi. Então, veja, ciência, filosofia e religião, admitindo essa última, ou seja, a religião, como moralidade, né? Então, esse aqui esse é o aspecto religioso do espiritismo, não práticas, não sacerdócios, não hierarquia, nem sacramentos, mas sim o ensino moral, a moralidade tendo como referencial a moral cristã, né? Mas, em outra obra, né, que aí, já que nós vivemos um período se almeja uma transição para um mundo melhor, para um mundo de regeneração, mas vivemos também períodos de crise. E, né, na obra Agonia das Religiões, Herculano Pires fala dos ciclos agônicos que as religiões passam, né? Então, ele vai dizer assim: o ponto crucial do problema religioso se chama hipocrisia. A hipocrisia resulta de atitudes egoístas, da falta de compreensão do verdadeiro sentido da religião, que é o caminho e não o ponto de chegada da espiritualização do homem. Então, a religião não tem um fim em si mesmo, mas tem como o objetivo é a espiritualização do homem. Mas acontece que, como
a religião, as religiões acabam assumindo busca de um poder temporal, busca de influência política, né? Acaba por deixar esse aspecto se sobrepujar e elas entram em processo de agonia ou processos de crise, né? Então, os religiosos, que ele diz que pretendem adquirir a santidade do dia para a noite, que se revestem de pureza exterior, encobrindo a podridão interior, são os hipócritas condenados veementemente no Evangelho, a qual Jesus sempre fala, né, dos fariseus, os sepulcros caiados, né, que por fora, né, podem apresentar uma beleza, mas por dentro, né, são a podridão. Então, esse é o ponto crucial que leva à agonia das religiões, né? Então, ele diz, a solução desse grave problema, que responde pela morte cíclica das civilizações, está na compreensão da verdadeira natureza do homem, o seu processo natural do seu desenvolvimento espiritual. Os artifícios purificadores só servem para mascarar os indivíduos pretensiosos, as práticas ascéticas, né, quando levam em consideração só o alimento espiritual, tendo as mortificações, né, não podem ser forçadas, diz ele. As paixões e os instintos do homem são manifestações de forças vitais que, sob o controle da razão e do sentimento, podem e devem guiar o espírito no rumo da transcendência. Não é um sentido de querer a religião que nega toda a maldade, ou vê tudo imoralidade, isso é pecado, isso não pode. Então, mesmo tendo aspectos instintivos da natureza humana que precisam, então, de controle, de educação e de elevação do espírito para o domínio disso, não apenas proibições, né, com relação a esses aspectos inerentes ao próprio indivíduo. Veja o que ele diz na sequência: as religiões estão morrendo. Então, ele diz que isso é precisamente no século XX. Né? Então, ele diz que o poder das religiões não é mais religioso, mas simplesmente econômico, político e social. As igrejas se esvaziam, os seminários se fecham, a vocação sacerdotal desaparece, o clero de todas elas recorre no mundo inteiro aos mais variados expedientes para manter seus rebanhos, fazendo-lhes concessões perigosas. Então, veja, todas as religiões lutam para manter ainda os seus fiéis, atraí-los de alguma forma, né, para que eles continuem sendo seus adeptos, mas as religiões vão agonizando, porque já não respondem. Isso é um processo cíclico, não respondem mais aos anseios do espírito, porque não adianta tentar impor, né, aspectos de ética e de moral religiosa sem que se compreenda a natureza humana e os anseios do espírito de elevar-se e de transcender-se, né, com práticas meramente exteriores. Ou eu tenho uma religião para me salvar, a religião vai me salvar, eu preciso ir, né, no dia do culto religioso, porque isso de certa forma, é um compromisso que eu tenho. Então, o formalismo da religião, com certeza, não vai salvar ninguém. E aí muitos acabam, por vezes, se afastando de uma religião, buscando outras religiões, ou buscando outras formas de que possam melhor vivenciar a espiritualidade e a religiosidade. Então, ele diz que as religiões, quando centram sua atenção no poder político e econômico, acabam agonizando, né? E aí ele vai dizer, bom, aí vão surgir os profetas, né? Os profetas de última hora, né? Como eu mencionava antes, os profetas de última hora, maioria leigos que apresentam-se como missionários. Ele diz taumaturgos populares místicos, improvisados e de olhos mais voltados para os bens terrenos do que para os tesouros do céu. Então, assim, chameiam-se de um culto aqui e acolá, de religiões de todo lado, e missionários de toda parte, né? E aí se apresentando como justamente para preencher esse vazio das religiões que vão agonizando e que vão sendo superadas, né? Porque se encastelaram, né, na sua origem, na sua santidade, na sua pureza, e acabam perdendo essa sua força de que deve ser, então, a transcendência, a evolução do espírito, facultar um caminho, um roteiro para que o exercício dessa espiritualidade, e não apenas um exercício que às vezes a gente vai no culto, mas lógico, a religião em si ela é importantíssima, né? Ela é importantíssima como consolo, como orientação,
para os momentos difíceis, com relação à vida futura, né? Com relação, às vezes, à perda de uma pessoa amada. Então, nesses momentos, a gente não busca um livro de ciência, não busca física, química, não tem um livro de biologia, a gente vai em busca, né, da religião, que tem a religião para consolar nesses momentos. A gente busca. Então, a religião em si ela tem um papel fundamental, ainda que ela não seja o fim em si mesmo, e o objetivo é a espiritualização e o crescimento do espírito, a transcendência, mas ela, sim, sem dúvida, nós temos a necessidade, mas com esse cuidado para não formalizá-la em cultos, em rituais e perder a sua essência, né? Então, as próprias religiões cavaram a sua ruína no desenrolar do processo histórico. Então, elas se acomodaram na superioridade, confiantes no privilégio da sua origem, da sua natureza sobrenatural, recusaram-se a integrar-se na cultura natural e marginalizando-se a si mesmas. Então, criou um fosso entre a cultura e a religião. E ainda a gente vê, né, com uma influência religiosa tentando voltar a influência do domínio religioso sobre a ciência, querendo impor novamente o ensino religioso, né, ao ensino do criacionismo, né? Enfim, buscando negar e sufocar a ciência, como se a ciência ela apresentou esses aspectos e a gente precisa recuperar o controle, a gente não pode deixar, tem que ensinar de novo para as crianças lá que é o criacionismo bíblico, não tem evolução. Então, vejo que Allan Kardec, em 1857, tem questão no Livro dos Espíritos sobre a evolução do princípio inteligente. Enquanto Charles Darwin apresentaria sobre a evolução biológica, Allan Kardec apresenta a evolução do princípio inteligente. Então, a resposta dos espíritos é que quando o espírito vai trilhando o caminho ascensional dos diferentes reis da natureza, enquanto se chama de princípio inteligente, para então, de súbito, ele se humaniza, inicia a sua fase de humanidade. Então, mostrando a relação que existe entre as diferentes formas de vida, os diferentes reinos da natureza e a evolução, não só biológica, mas também a evolução espiritual, tal qual, como André Luiz coloca em Evolução em Dois Mundos, fazendo uma síntese da passagem do princípio inteligente gradualmente pelas diferentes espécies, o que assimila, os aprendizados, até os rudimentos da inteligência, do pensamento que não é contínuo, mas e por isso que a gente vê alguns animais próximos da gente seria assim, irracional negar-lhes algo magnífico que tem os animais em termos de aprendizado, de evidências de sentimentos, né? Quem tem os animais assim, né, os pets, os animais domésticos, sabe que cada um é diferente do outro, cada um tem uma forma, uma característica, e eles expressam sentimentos, alegria, tristeza. Então, esse princípio inteligente que já galgou milhares de séculos, né, conforme André Luiz coloca em Evolução em 2000, cerca de 1,5 bilhões de anos, desde do início do processo até chegar, digamos, iniciar a sua fase de humanidade. Então, quando esse fosso entre cultura e religião vem, às vezes, da negação de evidências científicas, o criacionismo, a questão de, então, foi criado, a Terra tem pouco mais de 10 mil anos, a Terra tem milhões, bilhões de anos, né? Tal qual Allan Kardec apresenta em A Gênese, não em dias a criação e cada dia. O simbolismo bíblico da Gênese é magnífico, é lindo, a representação, né, a qual coloca para o povo hebreu a criação, né, a criação do mundo, a criação do homem. É simbólico, não é tomar ao pé da letra. Então, Allan Kardec vai dizer, o dia não é um dia de 24 horas, mas são séculos, né? Que são períodos, né, que os estudos geológicos mostram. Então, quando essa tentativa de imposição de religião sobre a ciência, se não houver essa compreensão, certamente acaba caindo em descrédito, né? E aí a importância de estarmos sempre o estudo e para que a gente conheça as evidências da ciência, né? Então, aí a gente vai ter, por exemplo, o pensamento de Leon Denis,
né, no livro, num discurso que ele fez em 1880 sobre o sentimento religioso. Ele diz assim: o sentimento religioso é mantido e desenvolvido por elas, ou seja, pelas religiões sacerdotais, né, é base da liberdade de consciência, é motivo de progresso, é um liame para a humanidade. Então, Leon Denis, que faz nesse seu discurso, que se tornou um livro chamado O Progresso, né, um contemporâneo de Allan Kardec, um grande conhecedor, um espírito praticamente pronto também, segundo alguns, seria aquele que poderia assumir a própria função de Allan Kardec, caso necessário fosse. Mas Leon Denis, analisando o progresso social, político e religioso, nessa obra ele diz sobre o sentimento religioso, né, exposto pelas religiões sacerdotais. Ele diz: não, vós sabeis que essas religiões se excluem mutuamente, combatendo-se e perseguindo-se quanto podem. Cada uma delas pretende ser a única legítima, e cada uma delas acusa outras de erro, e, por sua vez, essas outras respondem com as suas acusações. Mas aí, olha que interessante que diz Leon Denis, em 1880, hein? Entretanto, essas religiões tão hostis entre si, entendem-se num ponto. É quando se trata de oprimir o pensamento, de paralisar sua evolução secular, de combater o pensamento em suas aspirações e seus esforços e seu progresso. Quando, então, essas religiões podem ser um obstáculo ao progresso, e não mais o exercício, a transcendência e a evolução do espírito, né? Então, a gente vê que as religiões aí entram nesse ciclo de agonia da qual o Herculano fala, né? E aí, lógico, aí com relação ao espiritismo, ele tem uma formatação que vai dando um aspecto religioso, é possível que sim. Né? Eu convivo, né, na doutrina, no meio espírita desde criança. Né? A gente vai vendo aí algumas décadas e vai vendo como o espiritismo... Lógico, o espiritismo no Brasil tem uma feição diferente do espiritismo na França. Né? Aqui no Brasil ele ganha uma feição religiosa. E enfatiza-se o aspecto religioso. A divulgação do espiritismo no Brasil é essencialmente religiosa. Por exemplo, as casas espíritas, você pode pegar, acho que a grande maioria delas, tem como, quando se pega palestras públicas, quais são os temas das palestras públicas? De um modo geral, são temas do Evangelho. Algumas têm até o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro de palestra. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O palestrante da semana fala do item 1 ao 4, aí na outra semana fala do 5 ao 8. Então, por vezes, o próprio Evangelho é o roteiro de estudos. Né? Não que não existam os estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos e outras obras, mas o aspecto religioso do Espiritismo ele é bem enfatizado. E isso foi ganhando essa característica no Brasil, que difere, então, de certa forma, do Espiritismo, né, do Espiritismo na França. E, naturalmente, é inevitável. Né? É inevitável esse processo da influência da cultura na religião e da religião na cultura. Isso o Espiritismo não passaria imune desse aspecto, até porque, né, muitos que se aproximam do Espiritismo vêm de outras religiões e a gente traz para a religião as nossas características, as nossas experiências, não só dessa existência, como das existências anteriores. E aí, esse aspecto profundamente religioso, né? Mas, para encaminhar para o encerramento, a gente pode analisar pelo menos alguns aspectos. Quando a gente vê o Evangelho segundo o Espiritismo e quando vai pensar na sua divulgação, nós temos na sua estrutura, já que o livro Evangelho segundo o Espiritismo, como as demais obras, eles estão na estrutura didática do Livro dos Espíritos, né? Às vezes se esquece que as leis morais, é das leis morais, a parte terceira, que deriva o Evangelho segundo o Espiritismo. E às vezes não se dá ênfase a aspectos que estão em O Livro dos Espíritos, como se considerando o Evangelho segundo o Espiritismo como uma obra isolada, estanque em si mesmo. Mas se a gente analisar o sustentáculo da obra, né? Quando Allan Kardec diz que as máximas, né? Porque o Evangelho como ensino moral tem máximas, os títulos, né? Não vim destruir a lei, capítulo 1, né? Meu reino não é deste mundo, capítulo 2. Há várias moradas na casa do Pai, capítulo 3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, capítulo 4. Aí vem as bem-aventuranças, como bem-aventurados os aflitos. Mas veja,
Pode ser aleatória, pode ser de qualquer forma. Não, esses capítulos iniciais que eu mencionei são o sustentáculo da obra. Não vim destruir a lei. Meu reino não é deste mundo, que é sobre a vida futura. Há várias moradas da casa do Pai, quando fala dos diferentes planetas, da Terra, da sua condição de mundos primitivos, mundo de provas e expiações, os mundos celestes, ditosos ou felizes, mundos celestes ou divinos, quando Allan Kardec apresenta uma classificação dos mundos, né? E ali se refere ao como a estado da Terra, qual a destinação da Terra, né, em termos de progresso. Mas como se dá esse processo evolutivo? Capítulo 4, a reencarnação. Veja, o aspecto, veja, uma religião deve ter como algum referencial no seu aspecto filosófico a vida futura ganha uma importância muito grande, que está no capítulo 2. Se não falar da imortalidade da alma, como consolar os aflitos, se não tiver a reencarnação que está no capítulo 4, como você vai inserir o capítulo 5, que é a bem-aventurada dos aflitos, que é, lógico, o mais extenso da obra, mas não tem como você não dar uma sustentação filosófica para a parte moral que vem na sequência. Então, é muito bonita a estrutura do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que, por vezes, se entende como sendo uma obra estanque, isolada, por si só, e que não tem vinculação com outras, e aí acaba se enfatizando o aspecto religioso ou moral, sem dar um aspecto filosófico, tal qual associa-se. Né? Então, a gente faz assim, prepara um tema do Evangelho, aí prepara o tema do Evangelho e associa-se a algumas obras, alguns livros, quase todos de natureza também igualmente moral. Então, na dinâmica da comunicação a respeito do aspecto moral do Espiritismo, por vezes se deixa o aspecto filosófico de lado. Né? E isso, como diz Allan Kardec, ali é que está a sua força. Mas, sem dúvida, a religião tem um papel importantíssimo, mas, como diz aí, não vai dar tempo de tratar desses outros aspectos, especificamente sobre a religiosidade, mas eu quero destacar aqui uma obra muito interessante do psicólogo Adenauer Novaes, que se chama Religião Pessoal, que ele enfatiza, lógico, ele aborda a religião e aspectos de religiosidade ali, mas ele coloca muito bem, de uma forma muito interessante, que na nossa relação com a religião, nós temos a religião se torna individualizada, por isso que chama religião pessoal. Não é que quer dizer que é uma religião que a gente tenha somado um pedacinho de cada, né? Que eu pego um pouquinho do hinduísmo, outro de outras religiões, outras crenças, do catolicismo, do espiritismo, e façam uma colcha de retalhos. Não, é que na relação com a religião formal, nós temos essa religião pessoal. Ora, podemos frequentar a mesma casa espírita, ler os mesmos livros, e mesmo assim ter uma diferença de vivência da religião propriamente dita. Então, ele diz assim, todos, né, no livro Religião Pessoal, no capítulo Religião e Religiosidade, ele diz assim, todos possuem uma religião pessoal, e muito embora não tenham consciência ou coragem de assumir. Né? Então, nós temos uma religião pessoal mesmo vinculados, por exemplo, ao espiritismo. Aos que gostam, às vezes, eu não vou falar lá no centro espírita que eu gosto de cristais, eu gosto de reiki, eu gosto de outras coisas. Lá não tem isso, né? Muito embora alguns queiram também trazer para dentro do centro espírita, yoga, coisas assim, né? E não tem. Mas não estou dizendo que deva ser assim, mas às vezes a pessoa fica com receio, com vergonha, né? Ou mesmo pessoas que são de outra religião que também têm a simpatia pelo espiritismo, mas não vão colocar, não vão dizer que tem essa simpatia na relação com a sua religião. É uma religião essencialmente individual, nessa relação com a religião coletiva, ela é essencialmente pessoal. Muito interessante essa obra do Adenauer Novaes, né? E ali que ele coloca a questão da religiosidade, só para enfatizar pelo menos uma pincelada breve, para encerrar a questão da religiosidade, diz ele, é a tendência ao sagrado, isto é, que transcende o humano para além dele mesmo. Necessariamente não obriga o ser a ter o humano a adoção de uma religião. Então, para expressar a religiosidade, não precisa necessariamente de uma religião. Quando a religião é adotada,
a religiosidade adequou-se, podendo resultar ou não em estagnação da consciência que deseja realizar-se. A religião formal tende a permitir um certo alívio de tensão provocado pelo inconsciente, que impulsiona o ego na direção do sagrado. Bom, a linguagem é psicológica, né? Ele é psicólogo e adota essa linguagem da psicologia analítica. Mas aqui, a religião é tendência ao sagrado, é transcendência, religiosidade, então essa busca por algo sublime, por algo superior, né? Que tem diferença entre a tradição judaico-cristã e as doutrinas orientais. Né? Enquanto na tradição judaico-cristã pode ser a salvação, religar-se com o Criador para poder se salvar, na tradição, né, das doutrinas orientais é mais relacionado com essa transcendência, com a relação com o sagrado, com encontrar-se a si mesmo, encontrar-se com o ser superior, com o Criador. Então, aí sim, finalizo, deixa eu só prestar atenção aqui no horário, para finalizar, olha, disse Ondeni, que eu acho fantástica nessa obra O Progresso, prometo que é a última inserção da minha fala. Ele diz assim, a respeito dessa questão da religião, como ele entende a religião do futuro. Ele diz assim, o próprio Cristo disse, um dia chegará em que o homem não terá mais adorar, não será mais adorado, o Pai não será mais adorado nem nos templos, nem na montanha. É uma ilusão a hora em que o pensamento humano, livre dos liames que o prendem, se elevará mais rápido em direção à verdade e à luz, para criar a religião do futuro. Como assim religião do futuro? Como é essa religião do futuro? Né? Desprendendo-se dos liames que o prendem, ele diz assim, religião natural, religião laica, que não terá necessidade de templo nem de altares, na qual cada pai de família será o padre e no seio da qual se fundirão, no seio dessa religião do futuro, fundirão-se como no oceano, como os rios no oceano, as crenças, as seitas que se dividem e se separam, se fundem. Então dirão assim, todavia, como será a moral? Então, onde estará a fonte dessa moral, dessa religião, se não está nas religiões reveladas? Aí assim, a moral, responderei, está eternamente escrita na razão e na consciência. E não há necessidade de ensinos dogmáticos para conhecer o seu dever. Não é perfeita a harmonia com a questão 621? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, respondendo o Espírito, essa questão de Allan Kardec no livro dos Espíritos. Né? Então, é uma religião do futuro onde não há templos, não há pastores, enfim, não há pregadores, não há dirigentes espíritas, não há palestrantes, mas cada qual conhece, a partir dessa elevação do progresso, atinge esse nível de consciência que a religião natural laica não precisa desses adereços, não precisa de outras coisas para exteriorizar esse aspecto religioso. Então, eu quero agradecer a atenção de todos e desculpar pelos minutinhos que me excedi, 5 minutos a mais, ainda que poderia ter abordado um pouquinho mais aqui da religiosidade, mas fico feliz de poder contribuir e ter transmitido a mensagem e uma diferenciação entre religião, religiosidade, para não darmos ao Espiritismo uma formatação de religião que ele não tem. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Nós agradecemos, Ayrton, foi muito enriquecedor os pontos que você abordou, sobretudo nesse momento, né, que a gente vive de pandemia, em que a ciência tem uma ordem, e a gente, enquanto muitas casas espíritas, coletivamente, está usando as plataformas digitais para fazer os nossos encontros, já é um avançozinho para nós, né, enquanto consciência coletiva. Muito obrigada, foi muito oportuno. Agora, seguindo o nosso roteiro, você poderia fazer para a gente, de forma breve, falar um pouquinho sobre a sua casa espírita Cefam, lá em Ponta Grossa? Então, eu estou falando aqui mesmo de Ponta Grossa, né, de casa, que as nossas atividades também estão suspensas momentaneamente, né, mas em função da pandemia, mas é uma casa que fica localizada bem na região central da cidade, é uma casa mais antiga, que faz parte da própria história do Espiritismo em Ponta Grossa, é uma casa que já é centenária, desde 1912, então, que se estrutura a partir de um grupo de estudos que tem a contribuição, né, dos militares espíritas, em que surge a partir daí, né,
um indivíduo vindo do Rio de Janeiro, Hugo Reis. Ele dá início ao grupo Francisco de Assis, que mais tarde seria a Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo às Necessidades, que essa foi. Então, uma casa centenária, tem uma estrutura muito, assim, tem imóveis, tem uma estrutura muito, muito boa, tem mais de um prédio, né? Tem um prédio central, que é onde tem as palestras públicas, um auditório grande, tem a região, a parte do subsolo, tem várias salas para evangelização infantil, né? Tem o edifício do lado, tem o edifício Ercília, né, que já serviu no passado para abrigo, para atendimento às crianças. Hoje tem na estrutura, num prédio de 3 andares, a livraria espírita, e tem também a parte administrativa e outras salas que ficaram para estudo. Tem ainda o edifício Hugo Reis, né, que é onde acontecem as reuniões mediúnicas, abriga também a União Regional Espírita de Ponta Grossa. Né? Então, é uma casa que tem atividades praticamente todos os dias, iniciamos até algumas atividades de quintas-feiras de manhã, então tem todas as atividades bem conhecidas, evangelização espírita, mocidade espírita, atendimento fraterno, os grupos de estudos da mediunidade, grupos de estudos sistematizados da doutrina espírita, as palestras públicas, né? Então, tem toda a estrutura bem tradicional das casas espíritas que vocês conhecem. Mas, assim, como tem uma estrutura física muito boa, muito agradável, faz parte até, a fachada faz parte do patrimônio histórico, não pode ser alterada, já que é um prédio bastante antigo, muito bonito, muito agradável. Eu vim morar em Ponta Grossa e me filiei já faz 20 anos nessa instituição, então é uma instituição da qual eu guardo um carinho muito grande e conheço parte da história a partir do que os mais antigos que estão lá contam, e eu faço parte, desde me vinculei, faço parte ao conselho, né, da instituição ali, contribuindo e também na divulgação espírita. É uma casa espírita com diversas atividades e que atende muita gente, e fica localizada na região central, na Rua Santos Dumont, em Ponta Grossa. Uma casa magnífica que ainda tem, vinculada a ela, o Lar das Vovozinhas do Albina Branco, né, que existe desde 1961, que começa como um abrigo para idosas, e hoje, né, a gente chama de ILPI, Instituição de Longa Permanência de Idosos, que existe desde a década de 60, Lar das Vovozinhas do Albina Branco, dando a esse nome, uma grande colaboradora do Lar das Vovozinhas, e as senhoras, né, do lar. Nós tivemos lá casos de Covid, até tivemos óbitos lá no mês de setembro, mas hoje elas estão, e as colaboradoras chegaram, então, a primeira dose aí da vacina, e as colaboradoras, as cuidadoras e as senhoras, né, as senhoras que residem lá, receberam já a primeira dose da vacina. É bem, assim, uma casa espírita com atividades bem tradicionais, mas também bastante dinâmica, com muitas atividades para quem está chegando, para quem está já faz algum tempo que é um conhecedor do espiritismo. Muito obrigada. Patrimônio tombado pelo patrimônio histórico centenário. Eu já fiquei aqui imaginando, viajando para mentalizar a casa. Muito bonita, tem coisas de madeira, sabe? O piso de madeira, aquelas cadeiras bem tradicionais, receber o estofamento, mas já tem guarda-se muito da estrutura histórica, né, do prédio, apesar das reformas, mas guarda bastante características desde a época que foi construído. É um local muito agradável, que tem como característica as casas espíritas, tem aquela energia, assim. Tem uma amiga que vai lá e diz, que gostoso vir aqui, e ainda tem esse cheirinho, esse cheirinho, às vezes vem da madeira, né, que a gente precisa cuidar por causa dos cupins e tudo, né, mas aquela madeira antiga, então é muito bonito, sim. Que lindo. Muito obrigada mais uma vez, Ayrton. Nós vamos agora passar para as 2 outras atividades da tarde, que é o trabalho do passe, depois, em seguida, a irradiação. E você está convidado para participar com a gente, se for possível para você, será um prazer enorme para nós. Fique bem à vontade. Mais alguns minutos, tem agora daqui a pouco um compromisso, eu vou acompanhar mais alguns minutos para conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. Tá certo. Será um prazer, então. Muito obrigada. Um abraço para você. Boa